pessoal, meu nome é Diana Fernandes e esse é o canal da Dentista Descomplicada. E eu estou aqui na Ortometric e vou fazer um tour pela fábrica para mostrar para vocês essa indústria brasileira que é a que mais cresce no Brasil e que traz soluções em ortodontia para nós dentistas. Vem comigo que eu vou mostrar muita coisa legal, tá bom? Vem! Pessoal, começamos aqui o tour na fábrica da Ortometric. Estamos aqui na primeira parada. Eu estou aqui com o Rafa e ele vai nos acompanhar e dar dicas, falar um pouco aí sobre um pouco do que acontece aqui. Então vem com a gente, vou mostrar tudinho. É a parte que eu quero, estou curiosa para ver, mas assim, a primeira parada que a gente fez aqui, que o Rafa estava me contando, é que 80% dos arcos fabricados aqui são consumidos no Brasil e América Latina, ou seja, o carro-chefe são os arcos. Para quem não conhece, o arco é aquele fio que vai e segura no bracket, que ajuda Perfeito. nas aplicações. Exato. Então, quando você vai ao dentista, o dentista não utiliza apenas um, e sim vários. Então, começa com um tamanho menor, porque os dentes são mais fortes. E conforme os dentes vão alinhando, vão sendo trocados esses fios, esses arcos, né, que é o arame. Perfeito. Que, há muito tempo atrás era uma vareta que o dentista tinha que cortar e formar o arco. Eu sou dessa época, tá? Não quero revelar muita idade, mas era muito mais prático. Hoje ele já vem pré-contornado, então Perfeito. É uma maravilha da engenharia. E aí eu não imaginava que era o que se mais consumia, era isso. Eu imaginava que eram brackets, mas que legal essa informação. Que são os fios. Exato. Então é aqui o pessoal trabalhando, montando isso. E assim, para quem não sabe também, a tecnologia hoje dos fios mudaram muito. Então assim, não é só um fio de arame, ele também é termoativado. Então o que significa isso? Ele estando aqui em temperatura ambiente, ele está de uma forma. Quando vai na boca, isso. 5 graus. Perfeito. Ele tem uma deformação, mas é uma deformação que a gente quer que tenha, então ele é elástico também. Ele enrijece e ganha a capacidade de exercício de força dentro do tratamento. Por isso que os tratamentos hoje são mais rápidos. Então, antigamente, as pessoas estavam 5 anos de aparelho, 6, 7, 8, isso mudou drasticamente, graças a essa tecnologia. Ao emprego da tecnologia dos arcos de nitinol. Perfeito. Ótimo, então, vamos conhecer a próxima parada. Vamos lá. Comentei, né? Vem o processo lá da frente que a gente cria os que nós chamamos de material ou bulk ou material extrudado, enfim, mas que no fim são as fitas e os tubos que depois são cortados e finalizados e se transformam nos elásticos coente e também nos elásticos, ou por exemplo, como a gente viu, bengalinha, ou ainda lá no início a gente tem os elásticos modulares, que também empregam o mesmo material. Uma curiosidade minha, pessoal. Claro. Esse elástico, ele deve vir com uma cor neutra. E aí vocês adicionam as cores. Perfeito. Ah, tá. A gente faz o que nós chamamos de masterização ou coloração, pigmentação. Material base virgem, ele é sem aditivos de coloração e de acordo com o nosso portfólio a gente faz as adições desses masters ou pigmentos e aí a gente tem a coloração do material. Ah, que legal. Eu gosto muito de usar e o da Ortometric não sai a cor. Então, no momento que eu coloco a borrachinha, que seja, né, vermelha, azul, fica aquela cor ali por 30 dias, o paciente retorna e ainda tem uma estabilidade de cor. Imagino que isso é tecnologia. E o material que a gente emprega é o que há de melhor em TPU e também em pigmentação para emprego clínico e médico. Legal, 10. Eles fazem controle de qualidade de todos que saem. Então, aleatoriamente, fazem esse controle. Isso aí. Excelente, gente. Estou muito orgulhosa e feliz de ser dentista e participar de tudo isso. Gente, vocês tinham noção disso? Porque eu não, tá? Eu não sabia disso. Então, agora eu estou mais fã ainda da fábrica. Aqui são, então, misturados elementos, os plastificantes, fluidificantes e o próprio pó de aço, que é o que configura a característica final do produto. Mas, para o processamento, a gente precisa fazer o emprego aí de alguns outros aditivos que, conforme o processo transcorre, a gente extrai das peças e, no fim, a gente tem um bracket, por exemplo, de metal, só de metal. Então, assim, de uma forma descomplicada, é como uma receita de bolo. Então, aqui uma massa de bolo, exato. Então, o bracket metálico,
ele não é um metal quando ele começa, então Não. é uma massa? Quando ele nasce, ele é uma massa de plástico com metal. Nossa, jamais imaginaria isso. Eu pensei que era um ferro, sei lá, colocava Não. no forno, derretia e dava o molde do bracket, mas não. Essa tecnologia que faz a capacidade de configurar ou de produzir peças com perfis tão complexos, conseguindo garantir as propriedades mecânicas que o produto exige no tratamento clínico. Então aqui o que a gente está vendo é fermento, farinha, Ovos, leite e assim por diante. Voltando aqui, pessoal, de uma forma descomplicada, a Orthometric tem as mais importantes certificações para trabalhar com qualidade, como assim, o CE, que é da Comunidade Europeia, né, Rafa? O FDA, que é para importar para os Estados Unidos. Então, tirar essas certificações é muito difícil. Então, tem que estar toda a empresa muito alinhada para fazer a exportação. E uma outra curiosidade que me contou é que a Orthometric exporta para mais de 60 países. Então, olha só que legal. Então, o que nós consumimos aqui é o que o mundo também está consumindo. E o mais legal é de ser uma indústria brasileira feito tudo aqui. Então, é muito legal conhecer tudo isso. Então aqui, doutora, a gente tem a processo basicamente dos cerâmicos, ou cada uma das etapas do processo cerâmico. Desde a matéria-prima, que é a nossa massinha lá do bolo, Olha e que a só gente legal. tem o material preparado para injeção, e esse material ele é então tal qual a gente faz para o metal. A gente esquenta esse material, plastifica ele e injeta ele numa cavidade. E aí a gente já tem a primeira etapa de formação do bracket. Aqui ele já está constituído em termos de Olha que geometria legal. da peça. E Jamais imaginei isso. é interessante, né? É, E aí a gente tem depois cada uma das etapas que são basicamente processos químicos. parecidos, se não exatamente como o processo dos metais. A gente faz a extração dos plastificantes, diferente um pouco ali, a gente tem umas etapas de extração térmica, que a gente esquenta a cerâmica para ela começar a também tirar parte dos plastificantes. E aí depois a gente tem as etapas propriamente de sinterização, que aí são pré-sinterização, sinterização, e aí dependendo da peça a gente pode ter a pós-sinterização, que aí é para justamente mudar as características visuais. Sair do bracket, por exemplo, mais translúcido, mais transparente, para o bracket mais leitoso, mais esbranquiçado, vamos dizer assim. Que hoje, praticamente, o que a gente encontra no mercado são dois tipos de bracket. Isso aí. Os cerâmicos e os policristalinos, ou Exato. posso chamar os de safira. Exato. A gente tem chamado de forma assim intitulado a família dos cerâmicos, em que a gente tem ele ou poli ou mono. E aí cada qual com a sua propriedade ou particularidade visual. Legal, pessoal. Vocês viram? Então, como nós falamos lá na outra sala, a massinha do bolo. Então, primeiro tem aqui a matéria-prima para fazer esse bracket estético. Depois ele derrete e vai para uma máquina. Então, ele vem assim numa forma de brackets, já toma o formato. E lembrando, tá? Não significa que isso daqui, né, que as pessoas não sabem. Cada bracket desse é para um dente. E cada um tem um formato, um tamanho e uma especificação. Isso. Então, o que acontece? Para cada dente tem um formato. Então, o que eu vou colar no canino não é o que eu posso colar no central. E Perfeito. existem também as prescrições, que aí, de acordo com autores que desenvolveram a técnica, seguimos essa técnica. Então, as mais comuns são Volt e MBT. Nas minhas clínicas, a gente utiliza o MBT. A gente segue o MBT. Depois ele passa por um outro processo químico para tirar os materiais químicos, enfim. E aí, quem imaginava, mas o bracket estético, ele já foi cinza um dia. Olha que legal, vem nessa cor, depois ele vira branco. Também jamais imaginava isso, para depois Virar o produto final. virar o produto final, que é isso aqui, gente, olha. Hoje o bracket mais estético do mundo é brasileiro, tá? Olha só. Que demais. Aqui, na verdade, é o botão, que é o lançamento, né, da Orthometric. Perfeito, é o botão, ele É um mesmo. botão super transparente. Eu uso bastante nos meus pacientes, principalmente de alinhadores, porque você vai fazer uma entrega para o paciente que procura estética.
e usar um botão metálico não faz sentido. Então, muito legal. Bilhões? 7 milhões de peças que são inspecionadas uma a uma. Esse é o cuidado que a gente tem quando a gente fala de qualidade, né? E é uma coisa que principalmente a diretoria endossa muito forte. A nossa preocupação com qualidade é, claro, um desafio. É difícil, é árduo, mas é uma necessidade. Sim. Estamos falando de produtos para a saúde. Estamos falando de produto para tratamento. Então, o mínimo de responsabilidade que a gente tem é de entregar produtos de qualidade. Parabéns. Aqui nós estamos na parte de montagem dos brackets autoligados. Então, para quem não sabe, um bracket ligado é um bracket que tem uma porta na frente dele, onde eu vou passar o fio e vou fechar essa porta. Então é o bracket mais tecnológico que tem hoje, porque quando a gente coloca a borrachinha em volta do bracket, ele causa um pouco de fricção e aí o movimento é um pouco mais lento do tratamento. Então aqui eles estão fazendo a montagem e o que eu descobri? Que a montagem é feita de forma manual, então vem o bracket pronto e depois é colocado a porta e é feito um teste 3 vezes para ver se essa porta ela abre e fecha realmente com controle de qualidade. E é um trabalho manual, porque o humano tem que sentir que aquela porta abriu e fechou. Esse é o bracket que nós usamos na minha clínica e que os pacientes têm um resultado fantástico. Então, bem aqui que eu vou mostrar para vocês como ele é feito. E aí, eu perguntei aqui para a colaboradora que está montando e ela me falou que ela consegue montar 2.000 brackets por dia. Então isso é muito legal. Então a base do bracket é metálica e a porta ela é feita daquele material que eu falei, o nitinol, que é um material elástico para ele ter memória. Então lembrando, é o bracket que abre a portinha, passa o fio e fecha. É o tratamento mais rápido hoje em aparelhos de brackets que existem. É o U-Clip, é o que eu uso lá na clínica. Olha, não aparece a injeção dele. E aí depois que ele sai desse processo, ele vem para a etapa lá da extração química e vai para a extração química. Ele fica assim, né? Até dá para sentir ele assim um pouco pesado. E aí depois ele passa por esse processo que ele fica mais agradável quando pega. Olha que legal. Aqui deve ter assim uns 10 mil reais de bracket, viu, gente? Eu acho que é isso, uns 10 mil. E aí ele passa por esses processos que vem aqui, olha. São de preparação de base e depois a própria pintura. Estou agora na Ortho Emotion, a divisão da Orthometric que faz alinhadores. Então você sabia que eles também produzem alinhadores? Eu vim ver aqui de perto como é feito todo o planejamento e a fabricação dos alinhadores. Então a Ortho Emotion é uma divisão aqui dentro da Orthometric e eu já gostei, a caixinha deles é linda, olha só. Vou abrir aqui para vocês. E eu gostei bastante da qualidade dos alinhadores. Então aqui é onde é feito o planejamento e a impressão e testes de qualidade dos alinhadores. Bom, pessoal, finalizamos o tour aqui na fábrica da Orthometric. Se você quer saber e gostaria de vir fazer esse tour, eu vou deixar o Roque falar para vocês um pouquinho como funciona. E estamos aqui com o Ricardo também, que faz a parte de desenvolvimento e vai explicar também aqui onde nós estamos, que é o final da fábrica. Roque, se as pessoas quiserem vir aqui para conhecer os dentistas, como eles fazem? É apenas marcar conosco nosso departamento de marketing com antecedência. A gente prepara a visita e vocês estão todos convidados a vir nos visitar.
associado sempre a um professor. Seria interessante porque aí a gente tem um meio de disseminação do que vamos encontrar aqui. Muito legal. E falando aqui sobre esse painel que vocês colocaram aqui, fala pra gente, Roque, um pouquinho como que começa o desenvolvimento de um produto. Esse seria o processo de criação. Então, para criar um produto, você não precisa de grandes cientistas, nem precisa de grandes pós-doutorados. Você precisa de criar uma coisa que é comum a todos nós, que é o primeiro processo aqui da criação, que chama-se empatia. Então, para eu criar alguma coisa de interesse, eu tenho que ir a campo, isso na linguagem Lean chama Gemba, ir ao campo e entender quais são os problemas, quais são as necessidades. Isso não se aprende por telefone, você tem que ir lá. E aí você precisa dessa empatia, você precisa entender os problemas e entendendo o problema você tem condição de realmente criar uma solução adequada a esse problema. Vivemos num mundo de grandes problemas hoje. Verdade. Só que onde existem problemas, existem oportunidades. E quanto maior é o problema, maior é a oportunidade. Então é nisso que a gente acreditamos que seja o futuro, é o processo de criação. Legal. Aí eu vou deixar o Ricardo. Conta pra gente, Ricardo. Bom, como o Roque falou, a partir dessas necessidades dos nossos clientes, é que o nosso time de engenharia traduz isso em requisitos e começa a partir para a criação de alguns modelos. E esses modelos são testados exaustivamente, de forma a gente validar esses conceitos, e a partir daí a gente tem um roadmap, onde a gente trabalha com protótipos, definição de ferramental, a produção de amostras piloto, validação com os nossos usuários finais. Isso é muito importante. A gente, depois que cria um conceito, o nosso profissional poder nos dar esse feedback se aquilo que a gente desenvolveu está adequado na visão do usuário final, e a partir disso, estando validado, então a gente implementa isso na fábrica, e aquilo que vocês viram na visita, toda essa nossa estrutura aí que está à disposição para a produção dos nossos produtos que chegam até os nossos clientes. Gente, que demais! Eu saio daqui com o meu coração transbordando. Roque, obrigada. Ricardo, você também, por ter aberto as portas da Ortometric para uma equipe de filmagem. Então, é a primeira visitação, assim, é inédito isso. Eu estou muito orgulhosa porque é uma empresa 100% brasileira, sou muito patriota, então tudo que eu vi aqui me deixou ainda mais apaixonada pela odontologia. Eu acho que eu escolhi a profissão perfeita, porque além de cuidar dos meus pacientes, dos meus colaboradores, eu gosto de saber, eu sou uma pessoa curiosa, eu gosto de entender como tudo funciona e saio daqui com uma bagagem completa, sabendo que o que eu estou usando nas minhas clínicas é de primeira qualidade, tem todas as certificações. A Ortometric é uma das empresas que tem mais certificações no Brasil para exportação. Então ela exporta para mais de 60 países, então os aparelhos que nós usamos aqui nos nossos pacientes são os mesmos que os americanos estão usando, que os europeus estão usando. Então isso é motivo de orgulho para nós. Nós temos que divulgar isso, as pessoas precisam saber que o mundo tem pessoas extraordinárias, então eu acredito que o Roque é extraordinário. E eu não sei se você sabe, Roque, mas dizem que entre os ordinários e os extraordinários são 2% da população. Então, são pessoas que fazem acontecer, então que tem uma ideia, né? A gente não pode só falar assim do Walt Disney, que criou aquela cidade maravilhosa que todo mundo ama, mas isso daqui também é um amor, é uma questão de qualidade e é uma empresa jovem. Você está há 15 anos, né, produzindo a Ortometric, e ela já cresceu de uma forma que tem todos os setores laboratoriais, setor de logística, de entrega, e foi muito gratificante conhecer tudo isso. E eu quero que você, colega dentista, conheça também pacientes, entendam que o que vai na boca de vocês tem muitas pessoas por trás. Acredito que 400 funcionários, mais ou menos, que vocês têm aqui. 400 colaboradores que estão trabalhando em turnos, a fábrica não para que nós, dentistas, possamos receber o material lá de qualidade. 7 milhões de brackets ou peças são feitas aqui mensalmente, 450 mil bocas. Isso significa transformar 450 mil vidas, então isso é
muito lindo, é um propósito muito lindo, porque o sorriso abre portas. É isso, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui um beijo e um carinho enorme, tá bom? Tchau!